Queridos irmãos, a paz do Senhor. Amém. A Deus seja a honra, a Deus seja a glória, a Deus seja o louvor de eternidade a eternidade. Honra-me o pastor Mário Lúcio, mundigno presidente desta igreja, em me haver convidado para passar uma pertinha aqui com o microfone. Glória a Deus. Você está rindo aí de volta, porque não é você. De estar aqui cultuando ao Senhor, trago um abraço da Assembleia de Deus Central na Barra do Itapemirim, para onde o Senhor nos conduziu e estamos lá servindo ao Senhor durante esse tempo, permitido pelo Senhor. Mas, antes de pregar, me foi dada uma oportunidade honrosa de apresentar à igreja o irmão Magnus de Souza Gonçalves. Mas eu penso que ele não vai conseguir chegar aqui sozinho. Eu quero pedir ao irmão, não sei se é Michael, se é Michael, né? É um nome bom aqui, né? Como é que fala esse nome? É Michael? Sabe que é o nome dele? Michael Gonçalves Lopes e Tainá de Souza Costa, para nós apresentar seu filhinho ao Senhor. Glória a Deus. Presumo, está vindo lá. Isso. Não tem pressa, não. O senhor convida alguém? O senhor convida aqui? Sempre fica, né? E o pastor desce ou pega a criança? O pastor desce e pega a criança. Tá bom. Está chegando aí o casal. Eu convido a igreja a se colocar em pé e nós iremos ler a palavra do Senhor no livro dos Salmos, número 127, glória ao Senhor. O vovô aqui está treinado, hein? É muita neta lá em casa, gente. Glória a Deus, glória a Deus. Você volta a minha página aqui para mim, por favor. Pode lá em cima também, se quiser. Ah, obrigado. Já está lá. Isso, Salmo 127, versículo 3. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Meu querido irmão, minha querida irmã, a gente não faz nada para ser herdeiro. Ser herdeiro é uma condição natural por sucessão ou por arrolamento em um testamento. Vocês receberam essa criança graciosamente das mãos do Senhor. Tem famílias que sonham com a maternidade, com a paternidade, gastam uma fortuna em tratamentos para ver se conseguem, mas não foi do plano do Senhor dar filhos a eles. Vocês recebem o Magnus da mão do Senhor e vocês precisam de cuidar dele. E é muito difícil fazer isso sozinho. Por isso, a igreja está aqui para ajudá-los, desde o maternal até a idade adulta. Tem uma classe para cada faixa etária na escola dominical, para ajudá-los no ensino dessa criança nos caminhos do Senhor. Amado Deus, eu te apresento este menino que veio ao altar do Senhor trazido por seus pais. Imuniza ele com teu sangue. Dá para ele saúde física, saúde mental e um sentimento espiritual. Em nome de Jesus. Amém. Esse é Pentecoste. Já está chorando no culto. Pai do Senhor, irmão Magnus. Capricha
Glória a Deus. Aproveitando que os irmãos estão em pé, vamos abrir. Ninguém mandou ninguém sentar. O que você está arrumando aí? Vamos abrir as Bíblias. Glória a Deus, no livro de Números, capítulo 14. Enquanto você encontra o texto, o pastor Mário nos permitiu um grito de guerra que a gente tem dado lá na igreja onde eu reúno, e eu vou falar e os irmãos repetem. Assembleia de Deus Central, Ministério Floresta, abençoa Jerusalém. Assembleia de Deus, Ministério Floresta, abençoa Israel, de Dan até Berseba, do rio Eufrates até o mar, em o nome do Deus de Abraão, do Deus de Isaque e do Deus de Jacó. Não esqueçam de orar por Israel. Números 14, versículos 1 ao 9. Números, capítulo 14, versículos 1 ao 9. Eu vou ler naquela versão que está na mídia, que vai ajudar a todos a acompanharem. Então, levantou-se toda a congregação e alçaram a sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhe disse: ah, se morrêramos na terra do Egito, ou ah, se morrêramos neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra? Para cairmos à espada, para que nossas mulheres e nossas crianças sejam presas. Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos ao Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nola dará, terra que emana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco. Não os temais. Podeis tomar vossos assentos. Nesta mesma atitude de adoração ao Senhor. Pastor Mário esteve uns dias lá em Marataízes e esteve em nossa igreja e falou que esse ano a igreja aqui estaria completando 40 anos. Agora, no dia 15 de dezembro, a igreja onde eu estou reunindo haverá de completar 43 anos. Ainda no começo daquela obra lá, pastor Geraldo Pereira da Silva, de saudosíssima memória, começou a enviar obreiros para ajudar no trabalho que se iniciava aqui. A Assembleia de Deus Central na Barra do Itapemirim é mãe de todas as igrejas, então, filiadas a Bento Ribeiro, no estado do Espírito Santo. O pastor Mário nos falou desse trabalho, e quando ele ligou, convidando para estar aqui, eu falei para ele alguma coisa que é muito forte no meu coração,
que lá na nossa igreja o pastor Mário não convida. Ele escala e a gente atende e ponto. Tem uma congregação nossa em festa nesse final de semana. Mas é honroso, é uma alegria estar aqui com os irmãos. Muito obrigado aos coristas que se animaram a aceitar o desafio de cantar. Que Deus abençoe a cada um. Nós começamos a ensaiar esse conjunto coral em agosto de 1996. E até julho de 2003, nós tínhamos uns 50 hinos em nossa pasta, que Deus foi nos dando graça e nós fomos aprendendo. Depois, nós tínhamos uma oração no monte, às segundas-feiras, e o Senhor mandou uma época de bastante chuva, e o pastor Mário permitiu a gente migrar a oração do monte aqui para o templo, e nós começamos a orar aqui às segundas-feiras, depois do ensaio do coral. A gente terminava o ensaio, e quem quisesse se retirar ficava à vontade, quem quisesse ficar ficava à vontade. E foi um período muito abençoado. Em todas as noites nós cantávamos o hino 8 da harpa. Cristo é fiel amigo, e nas lutas de cada dia, Ele nunca nos deixa só. Graças a Deus, passamos muitas lutas, mas sempre a mão do Senhor teve estendida sobre nós. E uma alegria, porque era uma época difícil. Aí nós inauguramos esse templo em 98, e a igreja comprou esse piso, final de 96, e ele ficou guardado aí. E essa galeria aqui não tinha... Pode conversar um bocadinho? Pode. Essa galeria aqui não tinha ainda a parede, era só a beirada da laje, e as crianças corriam, e quando chegava lá no cantinho, elas não davam a volta, elas pulavam de um cantinho da laje para o outro, e a gente com muito medo de elas caírem, errar o passo natural para uma criança e cair. Mas nós não tínhamos condição de fazer a parede ali. E Deus foi abrindo as portas, a gente conseguiu, e a cerâmica estava aqui, depois nós compramos uma outra cerâmica que tinha aí na parede, e tinha um pedreiro aqui na cidade, que eu me reservo o direito de não citar o nome, que ele queria trocar o carro dele. O Gedeão Vieira está por aí, o João Loura, eles lembram dessa história. Você lembra disso, Dedé? Então, e ele queria trocar o carro e ficou sabendo que a gente queria pôr o piso. E ele veio para pegar o serviço, que era interessante, é bastante piso. E eu falei para ele, rapaz, deu certinho. Você quer fazer o serviço? Eu quero, a gente quer fazer. E o material está aí, o material está, só falta a argamassa, o rejunte e o dinheiro para pagar o pedreiro. Deus é bom. Isso era final de janeiro, por ali. Eu disse, olha, eu vou trocar meu carro em dezembro. Eu vou fazer esse serviço para vocês, vocês me pagam em dezembro. E ele fez, ficou pronto em março, inaugurou, e em dezembro, e a nossa tesoureira era a irmã Penha, o irmão Leaduz, depois chegou o irmão João Loura, a gente foi pedindo a eles para economizar, porque tinha que atender as congregações também. A gente estava terminando de construir Areia Branca, e aquela luta, e antes de pôr o piso, foi do agrado do Senhor que o barranco aqui atrás caísse. E ele estourou a viga baldrame aqui de trás, e a lama passou toda aqui por dentro. E aí a gente conseguiu o caminhão-pipa com a prefeitura, e fizemos uma vaquinha daquela de puxar café, para a gente arrastar o barro, que ficou uma altura assim de barro, tudo aqui. Aí conseguimos lavar. E as irmãs que vinham com seus joelhinhos delicados, precisavam de tirar o chinelo para ajoelhar no chinelo, porque as pontinhas das pedras apareceram muito. E era oração com sacrifício, né? E Deus foi honrando, e Deus foi abençoando. Porque naquela época a gente já sabia que nós fomos chamados para o trabalho do Senhor. Nunca foi uma colônia de férias, sempre foi um lugar de muito serviço. Pastor Mário, nesta forma generosa de delegar, nos delegou o trabalho, e a gente precisava de ajeitar aí, e ele aqui orando, e a gente lutando, e a diretoria apoiando, e Deus foi salvando pessoas, e os batismos com o Espírito Santo. Foi um tempo muito feliz, muito abençoado.
por um breve período que eu passei aqui na diretoria, foi um aprendizado, porque o Senhor estava me treinando para esse trabalho lá na Barra. Então, o pastor Mário era o conselheiro estadual do ministério, e ele viajava bastante nessa época. E me confiava os batismos, os casamentos, as santas ceias, as reuniões de obreiro. E os obreiros daqui tiveram paciência comigo também, para eu aprender junto com os irmãos, e hoje estar lá onde eu estou, sendo abençoado e precisando muito das orações dos irmãos. Nossa casa lá está um pouco pequena, a gente vai, o ano que vem, dar uma ampliada lá também. E eu tenho orado ao Senhor, porque eu não gostaria de fazer porque eu quero, mas fazer porque precisa, para o Senhor guardar o nosso coração da vaidade, guardar o nosso coração do orgulho, guardar o nosso coração da soberba, nos fazer muito competitivos, mas nunca competidores no reino de Deus, de qual igreja é maior, de qual igreja é mais bonita, de qual igreja é isso, porque os templos todos vão ficar e a igreja vai subir no arrebatamento. Louvado seja Deus. Então eu preciso muito das orações dos irmãos em nosso favor. E, isso posto, eu quero pregar, com a ajuda de Deus, uma mensagem que o Senhor tem posto em meu coração, quando o Senhor se agrada de nós. O texto que eu li é conhecido nosso, é um breve relato de um trabalho que Moisés, o servo do Senhor, solicitou a nata da liderança do seu povo. 12 pessoas, príncipes das suas tribos, eram líderes tribais, de alto reconhecimento entre o povo, que foram convidados para fazer um trabalho de espionagem e preparar um relatório e trazer para o líder Moisés, o servo do Senhor. E eles foram com o mesmo objetivo, mas com visões diferentes. E 10 deles prepararam seu relatório, disseram que a terra era realmente muito boa, era uma terra muito boa, mas nós não poderemos contra aquele povo. Nós não poderemos contra aquele povo, porque é um povo mais forte e mais poderoso do que nós. E diz a Bíblia que eles infamaram, difamaram muito a terra e o povo, e foram amolecendo o coração da tropa, de maneira que eles já estavam consumidos pelo desânimo, perdendo uma guerra que eles nem tinham guerreado, perdendo só de pensar na possibilidade da derrota. Mas lá entre aqueles, tinham 2 que tinham preparado um relatório à parte. Irmãos, nem sempre a maioria está certa. Ela pode ser numericamente o maior, mas isso não quer dizer que esteja correto. 10 subscreveram o relatório que prepararam, e 2 prepararam um relatório diferente. Prepararam um relatório com outra visão, com outra convicção. Eles, Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, diz a Bíblia que, quando os 10 apresentaram o seu relatório, o povo revoltou-se, no texto que lemos, e disseram: por que a gente não morreu lá no Egito? Para que atravessar o Mar Vermelho? Aconteceu um tanto de coisa, e a gente morrer aqui agora? Vamos fazer assim, vamos levantar um capitão, e vamos voltar para lá, vamos voltar para o Egito. Mas nesse momento se levantaram 2, para apresentar o seu relatório, e diz a Bíblia que Calebe e Josué falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa, é terra muito boa. E esse primeiro tópico do relatório é igual ao relatório anterior: a terra é muito boa, a terra é muito boa. Porque existem convicções contra as quais a gente não consegue lutar, porque é um fato, é uma realidade. Então começaram o seu relatório a partir desta premissa: a terra é muito boa.
E o outro relatório, a terra é muito boa, mas a gente não consegue, a gente não dá conta. A terra é boa, mas eles são mais fortes do que nós. O primeiro relatório. O segundo relatório, a terra é boa. Se o Senhor se agradar do que a gente está falando, se o Senhor se agradar do que a gente está fazendo, se o Senhor se agradar do nosso modus operandi, do nosso procedimento, se o Senhor se agradar de nós, Ele nola dará. Aí já passa a convicção da fé, porque eles disseram, a gente não consegue, porque eles são mais fortes. Enquanto a visão do outro grupo estava no Senhor. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nola dará. O Senhor não está mais com eles, o Senhor está conosco. Eles vão ser o nosso pão. Eles perderam o seu amparo. Nós é que estamos amparados pelo Senhor. Moisés recebeu os 2 relatórios, mas ainda não era a ocasião de possuir a terra. Certamente ele assimilou, pacificou, administrou a situação, e esse assunto ficou reservado. Quando o apóstolo São Paulo, séculos e séculos, milênios depois, pelo menos 1.250 anos depois, 1.300 anos depois, vai orientar a igreja em Corinto. Ele se reporta a essa época. 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículos 1 ao versículo 10. É uma leitura um pouco extensa, mas o comentário talvez não o será. 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículos de 1 ao 10. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram de um mesmo manjar espiritual. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual. Porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou. Josué havia colocado, se o Senhor se agradar. E agora o Senhor revela a Paulo para falar para um outro tempo, dizendo, o Senhor não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. Essas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, conforme alguns deles. Quantos deles? Guarde esse número aí, esse indicativo na sua mente. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito. O povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para folgar. Não nos prostituamos, como alguns deles fizeram e caíram num dia 23 mil. Segura aí no versículo 8. Esse versículo 8 está falando daquela tentação de Baal Peor, que eles foram se prostituir com as mulheres estranhas, a ponto de um casal desse morto, foram mortos no próprio ato, atravessados com a espada, com a lança, pela barriga. Num dia, 23 mil. Versículo 9. Não tentemos a Cristo como alguns deles. Quantos deles? Alguns deles. Também tentaram e pereceram pelas serpentes. Não murmureis como também alguns deles. Quantos deles? Murmuraram e pereceram pelo destruidor. Versículo 11. Ora, tudo isto sobreveio como figuras e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Então nós temos no Novo Testamento uma explicação daquele tempo,
naturalmente referendada nas referências que estão registradas no texto de Paulo, para dar sustentação à citação que ele faz do Antigo Testamento, para entender que o Senhor não se agradou. Versículo 5. Mas Deus não se agradou de quanto deles? A maior parte. Mas não foi a maior parte que fez a mesma coisa. Alguns deles se tornaram idólatras e foram adorar outros deuses. Alguns deles prostituíram, foram para a prostituição. Alguns deles não foram idólatras, Deus me guarde da idolatria. Não foram para a prostituição, o sangue de Jesus tem poder. Mas caíram dentro da murmuração sem dó e sem piedade. Irmãos, a não prática de um pecado não anula a prática do outro. Não é porque você não praticou o pecado X que você está autorizado a praticar o resto do alfabeto. Não, senhor. Não, senhor. Então Deus não se agradou da maior parte. Aí foi, uma fração adulterou, uma fração se tornou idólatra, outra fração murmurou, outra fração tentou Moisés, dizendo, nós vamos levantar um capitão para liderar a gente, vamos embora largar esse Moisés por aí. Essas frações, alguns deles, essas frações somadas, constituiu a maior parte. Até hoje a igreja passa por isso, irmãos. Não é todo mundo que está jogando aí o jogo do tigrinho para ganhar dinheiro. Tem uns apostando e está repreendido em nome do Senhor, e não vem para cá trazer dízimo do tigrinho, trazer dízimo da aposta online, porque Deus não aprova isso não. Está repreendido em nome do Senhor. Não vem para cá com oferta, eu vou ganhar no jogo, vou dar um ofertão na igreja. Ô feioso, some com sua oferta e tudo. A igreja não precisa disso não. Então não é porque não faz uma coisa e faz a outra e está tudo bem. Deus é juiz. Deus está vendo o que você fala. Deus te conhece no secreto. Deus te conhece no oculto. Deus te conhece no escondido. Talvez você pode bater no peito e dizer, eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca usei droga, eu nunca fumei, eu nunca adulterei. Tá, mas também você nunca foi na tesouraria entregar o dízimo. Mas também você não traz 1 quilo para a campanha do quilo, sabe? Mas também a igreja vai fazer o ensaio e você fica torcendo contra. A irmã coloca o hino no conjunto, você fala que o hino é feio. E aí, meu irmão, você está no mesmo caminho. Deus não está se agradando quando estas coisas vão acontecendo na sua casa. Deus não se agrada. E aí você vê a igreja sentir. Você vê a igreja amarelando, você vê a igreja sofrendo, você vê a igreja sangrando, e você pensa, eu não tenho nada com isso, eu não me misturei com essas coisas. Só de pensar assim, você é tão ruim quanto o outro, irmão. Só de pensar assim, você está tão em falha contra a outra irmã. Só de pensar que não é problema seu sim. Pega esse problema e vá para a oração. Pega esse problema e vá para a consagração. Pega esse problema e vá para o jejum. Deus tem resposta, porque Deus quer se agradar de nós. Se você pode crer, levante a mão e glorifique ao Senhor. Meus irmãos, prostraram no deserto a maior parte deles. E o Senhor falou com Moisés, chama Josué, apresenta-o ao povo, e diga ao povo que Josué é quem vai liderar esse povo aí no seu lugar. Pode chamar o Josué, pode apresentar ele para o povo,
porque é Ele quem vai liderar esse povo em seu lugar. E Josué recebeu o chamado, e Deus recolheu Moisés, e Josué foi liderar. E Deus abençoou Josué. E ele destruiu mais de 30 reis. E foi uma bênção. E o Caleb? E o Caleb? O Caleb ficou no lugar dele. Fica no seu lugar, irmão. Fica no seu lugar, irmã. O Caleb ficou no lugarzinho dele. Josué trabalhando. Quando passou um tempo, Josué pensou: eu vou conversar com o meu líder. Eu vou conversar com o meu líder. Josué, capítulo 14. Eu vou conversar com o meu líder. A partir do versículo 6. E ele se aproximou de Josué e disse assim: então os filhos de Israel chegaram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné o quenezeu, lhe disse: tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus em Cades Barneia, por causa de mim e por causa de você. 7. Da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia a espiar a terra, e eu trouxe resposta como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será tu e teus filhos herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos há agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel no deserto, e agora eis que já sou da idade de 85 anos, 11. E ainda hoje estou tão forte como no dia que Moisés me enviou. Qual a minha força era, tal é agora a minha força para a guerra, para sair e para entrar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu ouviste que os anaquins estão ali, grandes e fortes cidades ali. Porventura o Senhor será comigo para os expelir, como o Senhor disse. Josué o abençoou, deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Vamos voltar no versículo 7, por favor. Se o Senhor se agradar de nós, esse povo vai ser o nosso pão. Aí alguns optaram pela idolatria, alguns optaram pela murmuração, alguns optaram pela prostituição. Cada um faz a sua opção. O povo de Deus sempre foi livre. Você pode semear o que você quiser. Deus não interfere nisto. Você é livre para semear o que você quiser. Mas você é obrigado a colher tudo o que você semear. Eu vou repetir. Você é livre para semear o que você quiser. Na minha vida, na vida do A, na vida do B, vai semeando. Mas você é obrigado a voltar colhendo. Escolhe a semente aí, varão. Escolhe a semente aí, varoa. Semeie um negócio bom, porque esse negócio vai frutificar. Se o Senhor se agradar de nós. Josué recebeu logo a liderança do povo. E Caleb não ficou atrás dele. Josué, minha parte aí. Você é líder, porque eu te ajudei. Você está liderando, mas você não esquece que eu estava com você. Essa palavra vale para os obreiros que foram consagrados hoje. Porque os que já são consagrados há mais tempo, não é possível que ainda não aprenderam, né? Mas os que foram consagrados hoje,
Vai essa palavra aí para você. Não fica atrás de ninguém pedindo nada. Deus sabe onde você mora, sabe seu endereço, sabe seu CPF, sabe a sua capacidade. E se não tiver capacidade e tiver chamada, Ele capacita e coloca na função. O Deus que te chamou para ser auxiliar de trabalho, seja o melhor auxiliar que você puder, porque se o Senhor se agradar de você, Ele continua te chamando para mais coisas. Você que foi chamado para o diaconato, seja o melhor diácono que você puder, porque se o Senhor, não é o pastor, não fica atrás do pastor, atrás do dirigente, atrás do presbítero, cobrando, exigindo, pondo pressão. Isso já é um sinal que você não é chamado para nada, irmão. Se você fica pedindo é porque você não tem chamada. Quem tem chamada não pede. A chamada te acha. A chamada te encontra. A chamada te busca. Oh, glória ao Senhor. Caleb não ficou atrás de Josué. Te ajudei. Você está aí no comando, mas eu segurei a escada para você subir. Foi cuidar da família dele. Foi cuidar das filhas. Ele tinha uma filha chamada Axa. Caleb tinha uma filha chamada Axa, que depois eu vou falar para ela aqui, vai ajudar muito essas moças bonitas que estão aí. Muito. Esses rapazes que estão querendo casar. Tem algum rapaz querendo casar aí? Levanta a mão. Como é que levanta, hein? Tem alguma moça querendo casar aí? Dá glória. Tudo glória em espírito. Mas é justo. Você quer casar na presença do Senhor? Parabéns. Caleb estava cuidando da sua família. Quando inteirou 45 anos. Você sabe o que é isso, irmão? Você sabe o que é esperar isso? Ele falou, vou lá conversar com o chefe. E aí, ele começa assim. Da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia a espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. 8. Meus irmãos, porém, que subiram, fizeram derreter o coração do povo, eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. 9. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo, certamente a terra que pisou o teu pé, será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir ao Senhor meu Deus. Para aí no versículo 9. Por que que ele faz essa narração? Por que que ele opta por essa redação? Por que que ele não fala, ô Josué, a gente estava junto, rapaz. Você não lembra não? Eu estava com você. Você está largando eu muito para trás. Não. Ele falou, olha, versículo 8. Versículo 7. Da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou. Eu trouxe resposta. Ele contou para Josué a história dele, que Josué estava junto. Ele contou para Josué uma coisa que não tinha como Josué mexer uma vírgula, porque a testemunha real, ocular do fato, era o próprio Josué. Então, para que ele contou a história naqueles termos? É porque quem tem história não precisa ficar contando a história dos outros. Quem tem história, conta a sua história. Quem tem história, não tenta apagar a história de ninguém. Vai construindo a sua história, meu irmão. Vai construindo a sua história, minha irmã. Deixa a história da outra, deixa a história do outro. Cada um dará conta de si mesmo diante do Todo-Poderoso. Cada um. Ele contou a história dele para Josué, que sabia da história, porque era um dos dois que prepararam o relatório diferente. Ele disse, olha, agora já passaram 45 anos, mas eu não estou acabado não, viu? Eu não estou só um caco não, senhor. Eu não estou só um resto não. Eu ainda estou forte, eu ainda vou para a guerra. E aliás, todo idoso gosta de falar que é bom. Isso aí é coisa, tio Vante, você vai chegar lá. E você não está longe não, varãozinho. Você não está longe não, você me viu menino, você já era rapaz.
eu cantava nas crianças, já cantava no jovem. Aleluia. Então, ele contou a história dele e disse: mas eu estou forte para entrar na guerra, para sair da guerra, eu estou bom, me dá a minha terra. Ele disse: toma, abençoou e foi. Agora, quando ele chegou lá, ele precisava de administrar o que era dele. Ele disse: ó, quem me ajudar a entrar em Hebrom e dominar aquela terra, vai ser meu genro, vai casar com a minha filha Axa. E aí, meu irmão, a moçada ficou eufórica, a moçada ficou animada. E um sobrinho dele, chamado Otniel, filho do seu irmão mais novo, entrou na peleja, venceu a guerra, casou com a moça e formou uma família. Israel foi se afastando do Senhor. O Senhor os entregou na mão de um rei estrangeiro, naturalmente. Juízes capítulo 3, versículo 8, chamado Cusã-Risataim. Juízes capítulo 3, versículo 8. O Senhor os entregou. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os vendeu em mão de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia. E os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim 8 anos. Tinham voltado do Egito, estabelecido em Canaã, já era escravo de novo. A primeira escravidão, depois da travessia do deserto, foi aquela ali. E Deus procurando, preciso de alguém para levantar no meio desse povo. Deus sempre está procurando alguém. Deus sempre está procurando alguém. Foram consagrados esses aqui. Qualquer dia você é consagrado mais. O pastor envia alguns para a convenção. E é a lida ministerial. Mas para a função específica, Deus procura pessoa específica. Se Deus precisar de um pastor para esta igreja, Ele vai procurar aqui. E entre vocês, Deus vai levantar um, e os outros vão fazer o quê? Vão fazer igual Caleb, vão ajudar aquele um, para aquele um se fortalecer, porque se ele enfraquecer, a igreja enfraquece. Às vezes você pensa que está lutando contra o irmão, você está lutando contra a igreja, você está lutando contra a obra de Deus. Quando você vai para o jejum, para a oração, você está fortalecendo o irmão, você está fortalecendo a igreja, você está ajudando a obra de Deus. E Deus procurando, vamos ver se tem lá na casa de Josué. Porque Josué falou: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deve ter alguém lá. Tinha quantos lá na casa de Josué? Nenhum. E o povo na mão de Cusã-Risataim. E Deus procurando um. Aí não é a Bíblia que diz, sou eu que penso. Ele lembrou dessa palavra: se o Senhor se agradar de nós. Eu vou lá na casa do Caleb. Lá deve ter. Versículo 9. Caleb não tinha um filho, mas ele tinha um genro. Os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou aos filhos de Israel um libertador. E os libertou Otniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, mais novo do que ele. Kenaz, mais novo do que Caleb, claro. E veio sobre ele o Espírito do Senhor, e julgou a Israel, e saiu a peleja. E o Senhor deu na sua mão a Cusã-Risataim, rei da Síria, e a sua mão prevaleceu contra Cusã-Risataim. Então a terra sossegou 40 anos. Olha o tempo do governo do rapaz. Ele tinha casado com a filha do tio dele, com a prima dele, e ficaram ali casadinhos uns 8, 10 anos. Um pouco de casado a princípio, e mais os 8 anos de servidão, ele casado, cuidando de sua família. Quando Deus está procurando um, se agradou de Otniel. Aquele ali serve.
Aquele ali serve. Você tem vontade de fazer alguma coisa na casa de Deus? Acalma o seu coração. Talvez agora em janeiro, dezembro, o pastor vai te chamar para um trabalho, vai te chamar para alguma coisa. Venha com alegria, venha com gozo. O Senhor te viu lá no seu trabalho, o Senhor te viu lá na sua casa, o Senhor te viu lá na lavoura, o Senhor te viu no escritório, o Senhor te viu na construção civil, o Senhor te viu na boleia do caminhão, o Senhor te viu no carro, o Senhor te viu no escritório, o Senhor te viu no hospital, o Senhor te viu na rua, o Senhor te viu vindo para a igreja, voltando para a igreja, vindo com chuva, voltando com chuva, vindo com sol, voltando com sol. Não tem ninguém te vendo. Deus está vendo, 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 Deus está vendo. Graças a Deus. Deus me achou aqui e me mandou para a Barra do Itapemirim. Agora em agosto, fez 20 anos que eu estou reunindo lá. E aí, pelo menos assim, na boa vontade de falar, eu estou igual o Caleb. Ainda estou pronto para ficar lá mais uns 20 anos. Né, tia Nelma? A tia Nelma já está acostumada, porque eu fiquei com a dona Erondina 21. Já tem 34 que eu estou com a dona Nelma. Tem mais tempo que eu estou com ela, que eu fiquei com a minha mãe. Então, 34. Se fosse INSS, a gente aposentava o ano que vem. Mas não vão aposentar não, senhor. Ainda tem muita lenha para queimar nessa fornalha. Em nome e para a glória do Senhor. Basta o Senhor se agradar. Talvez você está querendo agradar a irmã, está errado. Talvez você está querendo agradar o irmão, comece a agradar o Senhor. Se o Senhor se agradar, se o Senhor se agradar, se o Senhor se agradar de você, Ele te coloca em posição de destaque, Ele te coloca em posição de honra, Ele te coloca em trabalho na sua casa. Deus viu Otiniel e diz: é aquele ali. Enviou sobre ele o Espírito Santo. Versículo 10. Pessoal da mídia aí. Veio sobre ele o Espírito do Senhor. E aí Otiniel dinamizou o potencial, dinamizou a capacitação. Falou: ó, nós vamos enfrentar aquele rei lá. Mas como nós vamos? O Senhor colocou no meu coração, porque não tem profecia, irmãos. O Espírito Santo veio sobre ele. Então não é que Deus preparou o povo para ele, Deus preparou ele para o povo. É outra coisa. Existem casos que Deus prepara o povo para a pessoa. E nesse caso Deus preparou Otiniel para o povo. O Espírito Santo veio sobre ele e ele falou: nós vamos vencer isso, não vamos ser escravos de ninguém não. O Senhor se agradou de nós. Ele vai tirar esse opróbrio, Ele vai tirar essa escravidão, Ele vai tirar esse sofrimento de sobre nós. E Ele venceu a guerra e Ele prevaleceu. Agora, eu vou fazer o que com essa vitória? Eu venci a guerra. Já disse alguém aí que não é difícil chegar ao topo, difícil é permanecer lá. Tem pessoa que consegue chegar ao pódio, mas quando chega lá capota, porque não sabe o que vai fazer. O Espírito do Senhor, versículo 11, permaneceu sobre ele. Falou: agora que eu usei esse homem para libertar o povo, eu vou dar para ele um governo longevo, eu vou dar para ele um governo abençoado, eu vou dar para ele um governo de paz. 1 ano, ô glória. 5 anos, ô glória. 10 anos, ô glória. 20 anos, ô glória. 32 anos, irmão Mário Lúcio. 32 anos, irmã Jamília, ainda para completar 33 e ainda há muito o que fazer. E o Senhor dizendo: eu garanto. Quando Deus levanta, Deus sustenta. Quando Deus levanta, Deus sustenta. Quando Deus levanta, Deus garante. Quando Deus levanta, Deus garante. O Senhor se agradou de Otiniel e deu para ele a vitória na peleja e um governo abençoado. O que está no seu coração, coloque na mão do Senhor. Se o Senhor se agradar de você, você vai ser pregador. Se o Senhor se agradar de você, você vai
ser cantor. Se o Senhor se agradar de você, você vai ser regente. Se o Senhor se agradar de você, vai ser professor da escola dominical. Se o Senhor se agradar de você, você vai ser um dirigente da congregação. Se o Senhor se agradar de você, você vai profetizar na casa de Deus. Se o Senhor se agradar de você, você vai impor a mão sobre os enfermos e vão ficar curados. Se o Senhor se agradar de você, alguém vai falar em língua e você vai interpretar. Os dons espirituais, eles estão na Bíblia para a igreja. Se o Senhor se agradar, Ele te levanta e Ele te sustenta. Se você pode crer, se coloque de pé, glorificando o nome do Senhor.